Seu carro é japonês, é coreano ou europeu? Se a resposta for sim, esta notícia pode afetar você mais do que imagina. Porque o presidente Donald Trump acaba de anunciar algo que pode mudar o que você paga, o que você pode comprar e até o que muitas empresas poderão continuar fabricando. Trata-se da nova tarifa de 25% sobre todos os carros importados que entrarem nos Estados Unidos. Uma medida forte que já está gerando tensão na indústria, tensão na política e também nos mercados internacionais. Porque claramente não se trata apenas do preço, estamos falando de empregos, estamos falando de alianças internacionais, fábricas americanas que podem reabrir, outras crescer. Mas o que vai acontecer com aquele carro que você tanto gosta e que não é da indústria americana? E com essa tarifa de 25%, ele já não vai custar o mesmo. Você acha que as montadoras estrangeiras transferirão suas fábricas para os Estados Unidos por causa dessas tarifas ou buscariam outros mercados para vender? O que podemos afirmar é que a decisão do presidente Donald Trump está provocando reações em Washington, na Europa, na Ásia e sim, claro, também em Detroit. Fique com a gente porque agora, no América Revelada, vamos aprofundar o que está acontecendo após o anúncio do presidente Donald Trump, o que isso pode significar para você como consumidor e as consequências boas e ruins que já estão começando a aparecer. Não perca! Bem-vindos, com você, Lina Villafañe, e este é o América Revelada, direto dos estúdios do Epoch Times em Nova York. O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira uma tarifa de 25% sobre todos os carros e autopeças importados que entrarem nos Estados Unidos. Vamos analisar juntos o que está por trás dessas novas tarifas, porque por trás dessa jogada forte, essa jogada imediata e contundente do presidente, precisamos entender o que ele busca exatamente, quais consequências isso pode trazer. O presidente Donald Trump disse aos jornalistas no Salão Oval: queremos investimentos aqui, em Michigan e em Detroit. Queremos fazer de Detroit a cidade do motor. Neste momento é a cidade da montagem, e isso não é suficiente. Isso continuará a estimular um crescimento como nunca se viu antes. Acredito que nosso setor automobilístico vai prosperar como nunca prosperou. O presidente Trump afirmou que essas tarifas sobre os automóveis entrarão em vigor na próxima semana, no dia 2 de abril. A administração Trump projeta que as tarifas sobre os automóveis gerarão mais de 100 bilhões de dólares em receita anual. Mas, como costuma acontecer com esse tipo de medida, há dois lados da mesma moeda: uma promessa de recuperação e um possível risco de escalada econômica. O que os Estados Unidos ganhariam? O que poderiam perder? E por que essa medida está gerando tanta tensão com países como Canadá, Japão e membros da União Europeia? Vamos analisar juntos, pois isso não se trata apenas de carros. É uma disputa comercial global que pode determinar o rumo econômico dos próximos anos. E falando em mudança de rumo, se você quiser apoiar um meio de comunicação independente que tem como princípios a verdade, a tradição e a esperança, então vai ali embaixo, curta pelo botão e se ainda não fez, se ainda não está inscrito no nosso canal América Revelada, este é o momento para fazê-lo. Dessa forma, você vai ajudar milhares de pessoas como você a acompanhar nossas notícias que vêm dos investigadores e repórteres do Epoch Times que trabalham para oferecer uma informação verdadeira e sem viés. Agora sim, vamos à notícia de hoje. As tarifas do presidente Donald Trump sobre a indústria automobilística estrangeira. Antes de mais nada, para entender essa medida, vamos voltar um pouco no tempo e ver como foi o ano passado para os Estados Unidos. Em 2024, segundo o Departamento do Censo dos Estados Unidos, os automóveis e as autopeças
contribuíram com 274 bilhões de dólares para o déficit comercial total dos Estados Unidos. Quase metade do saldo negativo do comércio da indústria automobilística vem do México. Como podemos olhar nesse gráfico, 117 bilhões de dólares, seguido do Japão, 50 bilhões de dólares, e da Coreia do Sul, 43 bilhões de dólares. A China ocupou o sexto lugar em termos de superávit comercial da indústria automobilística com os Estados Unidos, com 9 bilhões de dólares, enquanto o Canadá ficou na 11ª posição com 2 bilhões de dólares. Segundo uma ficha informativa da Casa Branca, as tarifas de 25% serão aplicadas a veículos de passageiros importados, incluindo sedãs, SUVs, crossovers, minivans, vans de carga e caminhonetes leves, assim como a peças-chave de automóveis como motores, transmissões, peças do trem de força e componentes elétricos, com processos para ampliar as tarifas a peças adicionais, se necessário. A Casa Branca também afirmou que 50% dos aproximadamente 16 milhões de automóveis vendidos nos Estados Unidos no ano passado eram importados. E dos outros 50%, ou seja, os 8 milhões restantes de carros que foram montados nos Estados Unidos e não importados, o conteúdo nacional médio é estimado de forma conservadora em apenas 50%, sendo provável que esteja mais próximo dos 40%. Ou seja, que, portanto, dos 16 milhões de carros comprados pelos americanos, apenas 25% do conteúdo do veículo pode ser categorizado como feito nos Estados Unidos, informa essa ficha informativa da Casa Branca. A qual diz também que as medidas tarifárias do presidente Donald Trump são vitais para a segurança nacional e que ela vem sendo comprometida pelas importações excessivas que ameaçam a indústria nacional e as cadeias de fornecimento. Agora, o que você acha? O que essas tarifas significam na vida real? Para o cidadão comum, como você, como eu. Isso pode se traduzir em carros mais caros, em menos opções de compra e possivelmente uma cadeia de aumentos em toda a indústria de transporte. Alguns economistas alertam que isso pode desacelerar as vendas em um momento em que aqui no país a inflação ainda preocupa e em que também muitas famílias continuam ajustando seus orçamentos para chegar ao fim do mês. Mas nem todos veem dessa forma. Os defensores do plano sustentam que essas tarifas são um investimento de longo prazo, que os custos iniciais seriam compensados por possíveis novos empregos, por salários mais competitivos, por uma indústria nacional fortalecida. Além disso, vale lembrar que muitas marcas estrangeiras já fabricam dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, Toyota, Hyundai, BMW, Honda, Subaru. Todas têm fábricas em solo americano. E aqueles que investirem mais não seriam afetadas por essas tarifas. Agora, outros países ou empresas que sim seriam afetados estão reagindo a essa medida. Como diz este artigo do Epoch Times, Canadá, Japão e a União Europeia já estão analisando medidas de resposta. Pois esses países não veem isso como uma simples política interna, mas como um ato hostil que pode desencadear retaliações. Por exemplo, o primeiro-ministro canadense Mark Carney disse na própria quarta-feira, em uma coletiva de imprensa, que essas tarifas são um ataque direto, disse ele, e também não descartou a ideia de impor tarifas em retaliação. Na Europa, a presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, disse em um comunicado na quarta-feira também que lamenta profundamente a decisão de Trump. E acrescentou ainda: a indústria automobilística é um motor de inovação, competitividade
e empregos de alta qualidade por meio de cadeias de suprimento profundamente integradas em ambos os lados do Atlântico. Como já disse antes, tarifas são impostos, ruins para as empresas e piores ainda para os consumidores, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. O Japão também expressou seu pesar pela decisão do presidente Trump. E o primeiro-ministro japonês, o senhor Shigeru Ishiba, disse aos jornalistas nesta quinta-feira: o Japão é o país que mais investe nos Estados Unidos. Por isso, nós perguntamos se faz sentido que Washington aplique tarifas uniformes a todos os países. Esse é um ponto que temos levantado e continuaremos a levantar. Continua dizendo: devemos considerar o que melhor atende ao interesse nacional do Japão. Estamos avaliando todas as opções para encontrar a resposta mais eficaz. Mas, por outro lado, e como era de se esperar, o sindicato United Auto Workers, que representa os funcionários das 3 grandes montadoras de automóveis dos Estados Unidos, ou seja, General Motors, Ford Motor Company e Stellantis, agradeceu o anúncio do presidente Trump. Isso é exatamente o que está escrito em um comunicado do presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Disse: aplaudimos a administração Trump por dar um passo à frente para pôr fim ao desastre do livre comércio que devastou as comunidades da classe trabalhadora por décadas, por fim à concorrência de preços mais baixos na indústria automobilística. Começa com um conserto dos nossos acordos comerciais quebrados, e a administração Trump fez história com as ações de hoje. Também dentro do país, para muitos, especialmente em estados-chave, como por exemplo Michigan, Ohio, Pensilvânia e Carolina do Norte, regiões onde a indústria automobilística tem sido por décadas uma fonte de emprego e também orgulho local. Bom, a mensagem do presidente tem ressonância, porque apresenta uma promessa que pode trazer de volta empregos e frear o fechamento de fábricas. Essas comunidades têm visto em primeira mão desaparecerem as oportunidades de crescimento econômico devido aos efeitos da globalização, da automação e das decisões corporativas que priorizam a economia de custos em detrimento da permanência local. Agora, o que você pensa sobre o equilíbrio entre proteger a indústria americana ou local em seu país e manter preços acessíveis para os consumidores? Qual lado deveria pesar mais para tomar uma decisão um governo? Alguns demócratas dizem que essas tarifas poderiam provocar aumentos de preços para o consumidor, prejudicar a reputação internacional do país e até provocar uma queda na competitividade global. Como, por exemplo, a representante democrata de Michigan, a senhora Elissa Slotkin, e o representante Gary Peters, também de Michigan, que eles advertiram no Congresso que as tarifas não afetam apenas os fabricantes estrangeiros, mas também prejudicam as próprias montadoras americanas, já que elas dependem de autopeças e veículos fabricados em outros países. E os custos adicionais com essas tarifas causariam problemas na margem de lucro das empresas americanas. Agora, repito, esses 2 representantes são de Michigan. E vale dizer que Michigan, como já disse, é um lugar também chave para a indústria automobilística, pois lá estão as 3 maiores montadoras do país. Por fim, a grande pergunta aqui é: isso realmente vai funcionar? O que você acha? As tarifas vão trazer de volta as fábricas, os empregos e a competitividade do país? Bom, o presidente Donald Trump aposta que sim. Na verdade, esta não é a primeira vez que ele recorre às tarifas como ferramenta econômica. Durante seu primeiro mandato, ele também implementou medidas semelhantes com o aço e o alumínio. Assim, agora a gente só resta esperar para ver quais serão finalmente as consequências dessas tarifas em nível nacional e também internacional.
Afinal, o livre comércio sem condições e o globalismo beneficiaram ou enfraqueceram os Estados Unidos? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo que depois vou adorar ler e responder a você. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Com você, Elina Villafane, deixando aqui América Revelada. Até mais!